Tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração. Então vamos juntos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, verso de número 2. Gênesis, capítulo 37, verso de número 2. Nós vamos adentrar nessa história aqui hoje. Diz assim: e essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia ao seu pai más notícias a respeito dos seus irmãos. Você pode dizer bem alto esse nome comigo, diga José. O tema da minha mensagem hoje é a jornada de um vencedor. A jornada de um vencedor. Quantos aqui podem declarar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que vai ser compartilhada aqui nessa noite. Deus, que a tua palavra muda a nossa vida, a tua palavra nos limpa, nos purifica, e a tua palavra traz direção para nós. Hoje eu oro que teu Espírito Santo possa falar conosco através da tua palavra e possa ser muito especial, que isso possa nos mover ao lugar onde o Senhor tem para nos mover. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Vamos lá, a jornada de um vencedor. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui hoje, no seu coração você diz: eu quero ser um vencedor. Quem quer diz amém onde você está? Obviamente, não existe ninguém aqui que diz: Mateus, eu quero ser um derrotado, eu quero ser alguém que vai dar hashtag, vai dar ruim na vida. Não, pelo contrário, Deus colocou dentro de nós, gente, um desejo por crescer, um desejo por dar certo. Não tem nenhum ser humano que possa dizer: tomara que eu me dane na vida. Não, nós queremos ser vencedores. E eu acredito, gente, que Deus tem isso, uma linda jornada para nós. A proposta, a palavra de Deus fala que por meio de Cristo Jesus, nós somos muito mais que vencedores em todas as coisas. Amém. A jornada de um vencedor. Hoje eu quero falar, gente, um pouquinho a respeito da vida desse homem José. Quando eu olho, gente, para a vida desse homem, a gente consegue ver, gente, que José foi um vencedor. E a razão porque José foi um vencedor é porque a vida dele não foi nada fácil. Mas mesmo assim, ele foi capaz, gente, de passar pelas adversidades, né, e vencer todas elas. É tão interessante, gente, que a jornada de vida de cada um aqui é diferente. A gente vem de famílias diferentes, a gente vem de costumes diferentes. Alguns tiveram uma família boa, alguns não tiveram uma família boa, alguns tiveram uma família, outros nem tiveram uma família, alguns tiveram facilidades nessa vida, outros tiveram mais dificuldades nessa vida. A história de vida de todo mundo, gente, é diferente, mas uma coisa que eu sei é que todo mundo que quer fazer algo significativo nessa vida, que quer ser um vencedor, precisa trilhar um caminho, uma jornada de crescimento. A jornada de crescimento, gente, muitas vezes na nossa vida, ela é dolorida. Para você ser um vencedor, muitas vezes você vai precisar abrir mão de coisas na sua vida. Muitas vezes nos custa a vencer dores e traumas da nossa alma. Ser um vencedor, gente, muitas vezes vai nos custar obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias, em coisas que nós não entendemos. Ser um vencedor é trilhar o caminho, às vezes até mesmo cansado, mas perseverante, sem nunca desistir. Eu costumo dizer que normalmente as pessoas verem os belos sapatos, mas elas não são capazes de ver os calos nos pés. Todo vencedor na sua vida, eu diria uma coisa para você: possui calos nos pés. Isso fala a respeito, sabe do quê? De uma jornada de adversidades que precisou passar, que precisou vencer. Mas eu creio, gente, que Deus quer nos levar a ser esses vencedores. Quem pode dizer um amém aqui onde você está? Quando olhamos para a vida de José, gente, o seu contexto de vida não foi nada fácil, mas ele tinha alguns princípios na vida dele que fizeram ele ser um vencedor. Algumas coisas que José carregou, algumas atitudes que ele teve, fez com que ele tivesse bom êxito em sua jornada. E eu creio, gente, que Deus também tem uma boa jornada para cada um de nós. Amém. Quem era José? José, gente, era o filho mais novo até então de um homem chamado Jacó.
obviamente, José tinha pedigree, ele vinha de família boa. A propósito, Abraão, Isaac, Jacó, e aqui está José. Uau! Simplesmente seu bisavô era Abraão. Abraão foi um baita cara. Porém, gente, nós conseguimos descobrir que José vem de um contexto familiar com muitas disfunções. Por alguma razão, a gente entende, se você conhece a história de Jacó, junto com seu irmão, eles tiveram muitas dificuldades na sua vida, muitas desavenças. E você já parou para pensar, gente, que muitas vezes nós herdamos dificuldades dos nossos pais para a nossa própria vida? Sim. Muitas vezes disfunções que nossos avós, que nossos pais viveram, às vezes é tão não intencional, mas isso passa para a nossa vida. Jacó, pai de José, teve muita dificuldade com seu irmão, e José, gente, não diferente disso, ele vai vivenciar um contexto familiar, gente, muito terrível. José era o filho mais caçula, ele era preferido do seu pai, porque Jacó tinha 2 esposas, obviamente naquela época não existia uma lei contra a poligamia, os homens tinham mais de uma mulher, lei que foi extinta por Jesus. Todo homem, diga amém aqui. Amém. Se você tentar ter 2, você vai ver 2 no inferno. Homens de verdade são fiéis. Amém. Homens de Deus honram as suas mulheres. Quem pode dizer amém? Amém. Mas o fato que não existia lei, então Jacó tinha 2 mulheres. As mulheres de Jacó, uma se chamava Lia, outra se chamava Raquel. A Bíblia é enfática em falar as características dela. Lia, a Bíblia fala que ela tinha um problema nos olhos, ela tinha os olhos caídos. Alguns acreditam que Lia tinha um problema de ser um pouco vesga. Como assim, Mateus? Não sei, um olho na geral, outra na arquibancada ao mesmo tempo. Tinha uma visão panorâmica, vamos dizer assim. Mas o fato é, gente, que a Bíblia não exalta muito a beleza física de Lia. Porém, gente, quando vai falar a respeito de Raquel, a Bíblia exalta a beleza dessa mulher. A Bíblia fala que Raquel, gente, ela era bonita de rosto e de aparência. Mateus, o que você acha que a Bíblia está tentando falar? Se é bonita de rosto, é porque o rostinho era um pitelzinho, é ou não é? O rostinho era bonitinho. Bonitinho. Que nem todas as mulheres aqui da nossa igreja Revo Church. Olha, se você não dizer amém nem para isso, minha irmã, aí não sei o que fazer com tu mais, né? Nem debaixo de um elogio desse, você diz amém, aí não tem mais o que fazer, né? Mas se ela era bonita de rosto e de aparência, está falando o quê? Se o rosto era bonito, a aparência está falando do quê, gente? Provavelmente das curvas da mulher. A menina devia ser, gente, aquela cavala, mulher bonita. Vamos parar por aqui. Raquel e Jacó, inicialmente, a gente se apaixonou por Raquel. Talvez você conheça a história. O sogro de Jacó dá um lepe nele, faz ele trabalhar por 7 anos para ter Raquel, e quando vai conquistar Raquel, ele diz assim: na minha casa não, primeiro você tem que casar com a mais velha, você casa com Lia. E aí ele, agora e a Raquel? Trabalha mais 7. O cara trabalha 14 anos por essa mulher. E exatamente José, gente, é filho de Raquel. Agora tinha um contexto. Lia, gente, dava muitos filhos para Jacó, e Raquel, a Bíblia fala que ela era estéril. E o único filho, depois que Deus abriu a sua madre, foi esse rapaz chamado José. Diga mais uma vez comigo, diga José. Então talvez, gente, existe esse paparico, esse cuidado por José ser o único filho da esposa dessa mulher que Jacó muito amava, Raquel, e também por ser o filho caçula. Compreendemos aqui, gente, né, a respeito das diversidades de uma família. Por exemplo, aqui, levanta a mão aqui, gente, quem é filho mais velho na sua casa? Esses aí apanharam sem dó, né? Esses eram punidos. Quando dava uma coisa errada, seu culpado, né? Levanta aqui, gente, a mão quem era filho do meio. Esses aí eram os jogados às traças. Esses aí, gente, né? Nem atenção tinha, né? O que aconteceu? Ah, não, deixa eu chorar mais um pouco, daqui a pouco para. Levanta a mão aqui quem era filho caçula, gente, filho caçula aí. Esses aí eram os mimados, gente, né? É mimado esse povo, filho caçula, né? Mas o fato, gente, que talvez José era um pouco mais mimado, ou seja, mas a coisa se agrava muito na vida de José, um dia
que o seu pai, Jacó, decide dar uma roupa, uma túnica da Calvin Klein para ele. Jacó chega e diz: José, eu quero dar um presente para ti. A Bíblia nos narra, gente, que é uma capa com muitas cores. Cores eram raras aquele momento. Talvez você não imagine, gente, como roupa hoje é uma coisa comum. Você pode ter várias, você pode ter acesso a roupas, se você não for preso a grifes e marcas, você pode ter acesso a bazar de roupa de 2 pila. Aquela época não era assim. Roupas eram coisas difíceis. E José ganha uma túnica colorida da Calvin Klein. E nesse momento a gente diz que os irmãos dele se acendem em ciúmes. Eles ficam pensando: nós aqui no paninho, e ele aqui com a túnica da Calvin Klein, José ali com o tênis da Nike, e o nosso é da Mike. Porém, gente, uma situação ainda vai se agravar mais, é quando José, ele tem um sonho. Eu quero mostrar para você o sonho que José tem. Vamos abrir a Bíblia juntos, novamente em Gênesis capítulo 37, no verso 5, vamos ler no verso 5 de Gênesis 37, o sonho que José teve. Vamos juntos. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Eles passaram a o quê? Odiar ainda mais. Verso 6, ele diz: ouça o sonho que eu tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Verso 8, seus irmãos lhe disseram: então, você há de reinar em nós? Quer dizer que você vai nos governar? Hashtag nem a pau. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele havia lhes contado. Verso 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que vocês teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos, porventura um dia viemos a nos prostrar ao chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gente, José teve um sonho, e na verdade foi o próprio Deus que deu um sonho para José. Sabe das coisas, gente, que eu creio com todo o meu coração, é que Deus, Ele nos dá sonhos. Quem pode dizer amém? Amém. Gente, Deus quer dar sonhos para você viver, e eu amo, gente, o fato que você sonhar os sonhos de Deus para ti, é uma coisa extraordinária. Amém. Eu vou falar para você, gente, que muitas das coisas que eu tenho vivido na minha vida, não são sonhos meus, são sonhos de Deus para mim, e eu prometo para você que os sonhos de Deus são sempre melhores que os teus próprios. Mateus, eu não tenho sonhado, eu quero ainda hoje nessa reunião orar por ti, teu coração vai voltar a ser vivo e sonhar em nome de Jesus. Amém. Coração que sonha é coração que está vivo, quem não sonha é que já começou a morrer. Mas José, gente, ele tem um sonho. Vamos ser sinceros, o sonho do Zé é um pouquinho esquisito. Feixes que se dobram, sol e lua que se abaixam, e ele conta o sonho para os seus irmãos. O fato, gente, que José nem sabia o que significava o sonho que ele tinha, e ele conta para os seus irmãos, e os próprios irmãos dele dão uma interpretação do sonho dele. O fato é, gente, que os irmãos dele interpretam o sonho, mas ele não falou, o sonho dele era esquisito. O pai dele mesmo o repreende, diz: o quê? Porventura você acha que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos prostrar diante de você? O fato é que José não está falando isso. José está dizendo: gente, esse é um sonho que eu tive, e esse é o fato, gente, que José não fez nada de errado, mas o fato é, gente, que José não foi sábio em compartilhar o sonho que ele teve. E você sabe por quê? Porque aprenda uma dura lição na sua vida: nem todos são capazes de celebrar as suas alegrias. É triste falar, mas tem gente, pessoal, que não gosta de ver pessoas felizes. Sabe um dos sentimentos, pessoal, na minha opinião, mais mesquinhos, um dos sentimentos mais terríveis, eu acredito que é o sentimento de inveja e de ciúmes. Quando pessoas olham para outras pessoas se dando bem, pessoas felizes, e elas ficam chateadas por isso. Você está conseguindo imaginar o que é isso? Eu ficar triste porque alguém está feliz? Isso, na verdade, gente, ciúmes e inveja revela, na verdade, orgulho no nosso coração e falta de bondade, gente. Eu sei que você está me olhando com essa cara, porque muitas vezes você já teve ciúmes de outras pessoas. Eu também já tive.
Deus precisa trabalhar no nosso coração, a ponto que a alegria dos outros se torna também a nossa alegria. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. É tão interessante que ciúmes e inveja, gente, muitas pessoas têm. E uma coisa também triste de falar, gente, que normalmente inveja não está longe. Normalmente, inveja está mais próximo do que você imagina. Mateus, prova pra gente. É só você abrir seu Instagram, ver quantos olham teu stories e quantos curtem suas fotos. Eu abro o meu story aqui, tem 5.000 visualizações. Olha minha foto, tem 2 curtidas. Uau! Cadê o pessoal para celebrar? Mas quando você celebra a alegria de outros, isso realmente é pessoas que te amam, cara. É pessoas que você vê caminhando bem, pessoas prosperando, você diz, yes! Aquele meu vizinho trocou de carro, yes! E você, estou com o meu Fuca velho ainda, mas graças a Deus ele trocou. Sabe o que é isso? É quando você prepara o teu coração para ser abençoado por Deus, porque Deus sempre olha motivações do coração. Os irmãos de José, gente, estão com um problema. Eles têm ciúmes da capa que José tem, e sabe por quê, gente? Porque eles estão se comparando. Deixa eu falar uma coisa para você, gente: comparação mata a unção. O momento que você começa a se comparar na sua vida, você começa a perder a unção que Deus declarou sobre você. Pai, eu queria ter a unção daquele rapaz lá. Uau, você perde a sua própria. O fato é, gente, que eles começam a se comparar com José, e esse momento o pessoal começa a gerar coisas terríveis dentro do coração dele. Gente, é terrível o que sentimentos, quando não são trabalhados, sentimentos errados, quando não são trabalhados na presença de Deus, podem crescer e provocar e desencadear em coisas terríveis. Mateus, eu enfrento problemas com ciúme e inveja na minha vida, e outros sentimentos também errados. Deixa eu falar para você, vá à presença de Deus e diga: Deus, eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou sentindo ciúmes, eu estou sentindo inveja, e diga: Deus, eu te entrego isso, não é isso que o Senhor tem para o meu coração. Eu prometo para você, Jesus vai limpar o seu coração. Amém. Agora, se você não leva sentimentos errados para a presença de Deus, sabe o que acontece? Diga para alguém perto de você, de que eles vão crescer. E é isso que acontece com os irmãos de José. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 37, agora no verso 18 a 20, o qual é o plano que os irmãos dele falam a respeito disso. E viram de longe José, e antes que chegasse a ele, conspiraram para o matarem. Uau! De ciúmes e inveja, agora existe um plano para tirar a sua vida. E disseram um ao outro: eis que aí vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e vamos matá-lo, e vamos lançá-lo numa cova, e diremos: uma fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Uau! Seus próprios irmãos estabelecem assim um plano para destruir a vida de José, para matar os seus sonhos. E isso é delicado, sabe por quê, gente? Porque tudo isso aqui está acontecendo no ambiente de família. Alguém diga família. Família, gente, é uma coisa sensível, porque dentro da família é o ambiente que nós mais esperamos sermos amados e apoiados, sim ou não? Sim. A propósito, Deus é o nosso Criador. E você sabe quem foi que criou a família? A família foi uma instituição criada por Deus. Não existe um inventor humano da família, foi o próprio Deus que estabeleceu a família. E quando Deus cria a família, Ele sabe, como nosso Criador, quais eram as necessidades que nós tínhamos. Então Deus sabe, todos precisam ser amados, todos precisam ser protegidos, todos precisam ser cuidados, todos precisam que derrame amor sobre a vida deles. E aí sabe o que Deus faz? Deus coloca um pai com a função de ter direção, proteção e limites para os filhos. Então Deus coloca uma mãe com a função de afeto, carinho e amor. E essas duas figuras que Deus cria é para nos proteger, para nos amar. Mas quando o pecado entra no mundo, começa a corromper o coração das pessoas, e aí sabe o que acontece, gente? Começa a acontecer disfunções familiares, assim como na vida de José. Talvez você esteja aqui hoje, deixa eu falar para você, você vem de uma família com muitas disfunções,
Talvez você diga: Mateus, eu não tive um lar dessa maneira, eu não recebi afeto, amor do meu pai como eu deveria receber. Deixa eu falar para você, o que acontece quando as pessoas que deveriam amar você o abandonaram? O que acontece quando as pessoas que deveriam proteger você são as pessoas que realmente te deixaram na mão? José, gente, ele está nesse momento, e eu acredito que isso é muito difícil para ele, sabe por quê? É a minha própria família, cara, são os meus irmãos, eles estão com um plano para me matar. Uau! Todos nós, gente, aqui, na nossa jornada, nós temos famílias diferentes, mas eu prometo para você, todos nós enfrentamos muitas lutas na área familiar, sim ou não? Sim. Cada um com a sua história, cada um com seus desafios. E José, debaixo desse contexto familiar agora aqui, um grande problema se instala no seu coração, porque eu fico imaginando o quanto machucar a alma dele. Você consegue imaginar memórias de infância que ele tinha com seus irmãos? Cara, meu irmão mais velho, o Rubem, era aquele cara que me embalava no colo. Pô, esse cara está me falando de me matar agora. Quando eles vão executar o plano, talvez, gente, exatamente o irmão mais velho, esse homem chamado Rubem, ele fala: rapaziada, existe uma outra alternativa para a gente. Em vez de nós matarmos José, sabe o que nós podemos fazer? Está passando bem na hora uma carruagem de ismaelitas indo à terra do Egito. Eles falaram: por que a gente não vende José? Vamos pegar a sua túnica da Calvin Klein colorida, vamos matar um animal, pegar o sangue dele, misturar nessa túnica, e vamos dizer para o nosso pai Jacó: achamos a túnica do teu filho, está aqui, uma fera do campo devorou, ele está morto. Gente, este é o plano que fazem. Desta maneira, Jacó nunca mais vai ficar sabendo a respeito de José. E José, gente, ele é vendido como um escravo, ele é dado como morto para nunca mais voltar para a sua terra e nunca mais ver os seus pais. Ele tinha um sonho, mas talvez já tentou segurar água em suas mãos. Parece que aquele sonho que ele tinha está escorrendo entre os seus dedos. Eu tinha um sonho. O sonho de José, sabe o que significava? Um dia ele ter uma função de um governador, uma posição de autoridade. Era o sonho que Deus havia dado para ele. Mas nesse momento, parece que a vida dele está dizendo: estou tomando uma outra direção, isso nunca mais vai acontecer, porque a propósito, eu acabo de me tornar apenas um escravo. Deixa eu me perguntar para ti, você já sentiu a tua vida indo na direção oposta do que você sonhou? Não, cara, eu planejei que ia ser assim, e parece que eu estou me afastando cada vez mais disso. Eu planejei que ia dar certo, e parece que cada dia dá mais errado. Essa semana eu conversava com um homem, ele falou: Mateus, todos os projetos que eu fiz na minha vida sempre deram errado. Eu falava para ele o que eu vou falar para você agora: ouça, às vezes, aquilo que você acha que pode ser o fim, pode ser o início do cumprimento da palavra que Deus te deu. Amém. Às vezes, o capítulo mais sombrio da sua vida pode ser a nova história que Deus vai começar a escrever no teu futuro. Amém. Mal sabia José que na sua jornada, na jornada de um vencedor, estava começando ali um lugar que Deus ia levar ele para trabalhar e um dia cumprir o sonho que havia dado para ele. José, eu fico imaginando a gente com as mãos presas, os pés amarrados. Lembra, ele é apenas um escravo. Por favor, vamos amarrá-lo, senão esse homem pode querer fugir. Quando eles chegam, os ismaelitas, à terra do Egito, José então é vendido a um homem que ele fazia parte da guarda oficial do rei, um homem chamado Potifar. Alguém diga bem alto que me diga Potifar. Gênesis capítulo 39 nos fala que Potifar compra José, compra como empregado, e diz: você agora vai ser um escravo lá na minha casa, você vai agora prestar serviço para mim, seja o que você quiser ou o que você não quiser, você é meu. Eu acho que José talvez não esteja vibrando com o coração dele por estar ali. Ele está dizendo: uau, para quem tinha um grande sonho, agora ser um escravo,
E sabe qual é essa estação da jornada da vida de José agora, gente? José vai ter que aprender a viver a estação de administrar recursos dos outros, ser fiel e administrar recursos dos outros. José não vai fazer nada para ele, nada para os sonhos dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para o dono dele, que se chama Potifar. Agora, se você quer ouvir algo poderoso aqui, Deus nunca levanta alguém sem esse primeiro aprender a servir outras pessoas. Sabe o que Deus está fazendo com José? José, antes de você viver o seu sonho, você vai aprender a viver o sonho de outras pessoas. Você vai aprender a servir a outras pessoas. Ouça, Deus nunca promove a visão de alguém que antes não batalhou pela visão de outra pessoa. Quando você diz, cara, nem era o que eu queria, mas eu estou nesse negócio junto. Nem é um projeto pessoal meu, mas eu estou junto. Você batalha pela mesma visão. Servir é grande aos olhos de Deus. E é por isso que Jesus, quando estava aqui na terra, ele fala para os seus discípulos: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Porque para Deus, gente, Ele sempre levanta alguém que tem um coração verdadeiro e motivação de servir. José está na casa de Potifar. Talvez você poderia pensar, hashtag, ele está odiando estar lá, ele vai fazer tudo mal, porcamente, porque a propósito, quem gostaria de ser um escravo? Mas deixa eu falar uma surpresa para você. José se torna um servo tão fiel e tão excelente que Potifar olha para ele e diz: rapaz, você é bom demais, eu vou entregar todos os meus negócios nas suas mãos. Isso não é incrível, gente? Isso aqui fala comigo. Você sabe por quê? Porque José, gente, ele faz duas coisas incríveis com Potifar. As duas coisas que ele faz, e isso é duas coisas para todos aqueles que querem crescer na vida: fidelidade e excelência. Você pode dizer comigo, diga fidelidade e excelência. Eu duvido muito uma pessoa ter essas duas características na vida e não crescer. Fidelidade, sabe o que significa? Que eu cumpro o que é acordado, mesmo quando não tem ninguém me assistindo. Eu sou fiel, mesmo nos bastidores, quando não existem holofotes na minha frente. Isso não é incrível? Muitas pessoas, gente, elas agem dessa maneira. Meu patrão está me vendo, então eu estou trabalhando direitinho. Ele não está mais aqui, então eu faço de qualquer jeito. Conheceu pessoas assim? Deixa eu falar algo para você, gente. Esse tempo um empresário, amigo meu, muito bem sucedido, ele falou assim: Mateus, eu tenho tido muita dificuldade com funcionários, porque quando eu estou, eles estão a trabalhar, quando eu não estou, eles estão a tagarelar. Você sabe o que é fidelidade? É você dizer: o que foi colocado na minha mão, eu vou fazer de acordo com o que foi acordado. José, gente, ele pega as coisas de Potifar como se fossem dele mesmo, e ele diz: eu vou dar o meu melhor, eu vou ser fiel. Fidelidade, gente, é você caminhar de acordo com aquilo que foi acordado, mesmo quando os olhos não estão sobre você. Fidelidade é você manter a sua palavra, mesmo quando não existe alguém para lhe assistir. Porém, José também age com excelência. Daqui a pouco eu vou aprofundar nisso. Mas você sabe o que é excelência? Excelência é você dar o seu melhor em tudo que você faz. Cara, o José era tão excelente que Potifar diz assim: rapaz, pega a chave do meu carro importado aqui, pega a senha de todos os meus cartões de crédito Black, você pode cuidar de tudo, você ainda tem acesso a tudo. Por quê? Você é fiel e excelente. Sabe o que é excelência, gente? Guarde isso. Excelência é o casamento da funcionalidade e da beleza. Quando o que você faz funciona, e quando o que você faz sempre bem feito, sempre impressiona. Deixa eu pegar uma característica do qual Deus quer que o seu povo seja. Deus quer que o seu povo seja excelente em tudo. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Excelência é um espírito. Explica para mim, Mateus, quem é excelente, pessoal, em algo, ele acaba sendo excelente em tudo. E quem é meia boca em alguma coisa, faz tudo meia boca. Se você faz alguma coisa, a expressão levando nas coxas, prepare-se, a sua vida inteira começará a ser levada a um nível que você faz tudo mais ou menos. Gente, José não. José, ele dá o seu melhor em tudo que você faz. Excelência, gente,
Dê sempre o seu melhor. Sabe por quê? Porque na excelência não existe arrependimento. Pode até ser às vezes que não alcançou o resultado que você esperava, mas quando você deu o seu melhor, você sabe que você fez o excelente, você sabe, cara, valeu a pena. Deus assiste fidelidade, Deus assiste excelência, e é por isso que José, agora ele está na casa de Potifar, mas quem consegue perceber que até um escravo é capaz de crescer na vida? Às vezes eu encontro pessoas reclamando, não tem oportunidades para mim, eu não cresço na vida, a coisa não está boa. Sim, hashtag, dias que não são fáceis. A gente falar uma coisa para você, você tem sido excelente e fiel a tudo aquilo que Deus coloca na sua mão? Você sabe que tem pessoas que fazem de coisas grandes coisas pequenas, e tem pessoas que fazem de coisas pequenas coisas grandes. Se você pegar as pequenas sementes que Deus colocou na sua mão e dizer, Deus, eu vou ser fiel e excelente com o que o Senhor me deu, é isso que José está fazendo. Talvez José entendeu o que Salmo 75 diz, a promoção está na mão do Senhor, a um ele exalta e outro ele abate. Sabe o que Deus está fazendo com José, gente? Pela sua fidelidade, pela sua excelência, Deus está exaltando a vida de José, ele está crescendo mesmo no meio de uma estação difícil. Quem pode dizer um amém aqui onde você está? Nós somos chamados, pessoal, a crescer mesmo no meio das estações difíceis. A propósito, a nossa igreja não para de crescer, gente. Nós estamos com 3 reuniões lotadas e alguma coisa, o Mateus precisa abrir o quarto culto, eu falei, que eu vou evaporar, Deus? Mas excelência e fidelidade, cara, vai nos conduzindo a uma jornada de vitória. Amém. O José está feliz na casa de Potifar. Dá um sorrisão para alguém que está perto de você, como que alguém está feliz aí. Vai. José está feliz, eu estou aqui, vou pegar cartão exportado do Potifar, dá um rolezinho ali no centro do Egito, cartãozinho Black Infinity, sem limite, posso gastar à vontade, ele está feliz, gente. Vou te falar para você, agora é o momento, gente, que vai chegar a estação, que o caráter de José vai ser provado. Sabe o que é caráter, gente? Alguém define como caráter é aquilo que eu sou no escuro. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Você lembra? Potifar confiou tudo na mão do Zé, mas tem uma coisa que ele não confiou, que é óbvio, a sua própria mulher. Meu avô dizia, carro e mulher não se empresta. É óbvio que Potifar falou, você tem acesso a tudo, até o carro às vezes dá para emprestar, mas a mulher não dá. O homem que quiser emprestar a mulher, vai morar com imposição de mãos fechadas com você um dia. Porém, gente, José era um cara fiel e excelente, mas a mulher de Potifar era do bonde do Tigrão. Pensa na mulher ligeira, mulher endemoniada, mulher tinha fogo, não vou dizer aonde. Pensa a mulher que estava ontem no show da Madonna. Hashtag aquela pouca vergonha. Propósito, gente, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, e nós como igreja precisamos posicionar os valores que nós queremos na nossa nação, cara. Enquanto, cara, pessoas morrendo lá, a turma do amor venceu, desculpe falar isso para você, festejando lá. Nós temos que ter algum momento ter seriedade sobre algumas coisas, cara, na nossa nação, meu bro. Nós somos o povo de Deus, vamos ter discernimento. A mulher do Potifar era aí, estava lá no showzinho da Madonna, So Sully. José, gente, é um homem íntegro. José é um homem de Deus. A presença de Deus está com José. Porém, gente, quem já descobriu que o nosso caráter é provado? A palavra de Deus fala que Deus prova os corações. E agora vai chegar a estação, gente, que o caráter de José vai ser provado. A Bíblia nos conta que a mulher de Potifar, no momento que estava sozinha na casa com José,
fico imaginando que ela já está trocando uns olharzinhos com você. Ela está pensando, meu Potifarzinho está com uma barriga meia dúzia, assim, 6 horas. Potifar está esquisito, mas o Zé está com bíceps, está trincadinho, rapaz. Ela ficava olhando para o Zé, e chega um momento, a gente sabe o que ela faz. Ela chega na presença de José e diz assim: José, deita-te comigo. Uma vez um cara me indagou: Mateus, como assim deita-te comigo? Falei: ô meu irmão, esse querido, ela falou para convidar para deitar na grama e ficar rolando assim, ó. É óbvio que tem uma intencionalidade no que ela está dizendo. A Bíblia fala, gente, que ela se despiu. Mateus, o que é despiu? Ficou pelado. Eu tenho a teoria comigo. Se despiu, na melhor das hipóteses, é só de calcinha e sutiã. Mas eu acho que despiu. Agora, gente, você acha que o caráter de José não vai ser provado aqui? Porque cadê os homens aqui hoje à noite? Se tem uma coisa, cara, que mexe com a nossa vida, é a questão da sexualidade, irmão. Homem tem hormônio enlouquecido. Eu digo que às vezes o hormônio se chama até demônio. Natural. Se você não tem inclinações, gente, aí vá no médico, você está com problema. Você acha que José não estava louco para dar uns pega naquela mulher do Potifar? Um tempo um cara me argumentou: mas Mateus, será que a mulher realmente era bonita? Eu falei já uma vez, falei: cara, você já viu o homem rico com mulher feia? Eu nunca vi. É claro que a mulher era um avião também, gente. Quando ela se despiu, ela fala: deita-te comigo. Sabe o que José faz? José se nega. Sabe por quê? Porque José é um homem de Deus. José sabe, eu não vou trocar o propósito que Deus tem na minha vida eterno por um momento de prazer. E aí, cara, vai rolar uma treta, porque a mulher de Potifar, ela agarra o Zé. E aí, meu irmão, o negócio ficou feia a coisa, é ou não é? Mano, a mulher agarrou. Sabe o que José faz? Ele fala uma coisa, cara, que é incrível. Ele diz assim: como eu faria tamanho mal aos olhos do Senhor? Amém. Perceba, cara, que o caráter de José era tão íntegro, era tão aprovado, não tinha ninguém vendo eles. Lembra que eu falei para você o que é caráter? É o que você é no escuro. Mas não é incrível o que José fala? Alguns diriam: pô, José tinha dito, ó, não vou fazer isso com o Potifar, o cara é gente boa, me deu emprego, me confiou. Não, cara, os olhos de José estão diretamente em Deus. Amém. Ele está dizendo assim: cara, é Deus que está me assistindo. Isso aqui é a dica para quem é solteiro: relacione, namore, case com uma pessoa que ama e teme a Deus. Amém. Porque a certeza que essa pessoa vai ser fiel a você, sabe qual é? Porque ela é fiel ao Senhor. Amém. Eu sou pastor hoje, eu tenho ouvido cada história dos irmãos e das irmãs. É apavorado. Mas José é fiel ao Senhor. Agora, quando a mulher agarra ele, você sabe o que nesse momento José vai fazer? Meu irmão, só tem uma alternativa: ele tem que correr. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que você tem que correr. José é um homem de temor a Deus. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o temor do Senhor fez os homens se desviarem do mal. José decide fazer, gente, o quê? O que é certo diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. No momento da oportunidade de pecar, no momento de tentação, nós sempre temos uma opção. Nós sempre temos uma opção, irmãos. Às vezes não é fácil, é desafiante. Mas no momento você vai dizer: cara, eu tenho temor de Deus, não vou pisar, não vou fazer. Deixa eu pregar para ti hoje: cuide do seu caráter. Porque o caráter, gente, é muito possível corromper aos poucos. Existe uma frase muito famosa que diz: onde passa um boi, passa uma boiada. Assim é o nosso caráter. Quando nós deixamos pequenas coisinhas ir passando, pequenas coisinhas. Apenas estou seguindo umas mulheres aqui no Instagram que ficam postando dancinhas sensuais para você casar.
olhando essas coisas, pequenos bois passando, pequenas coisinhas, vão corrompendo o caráter, vão tirando do nosso coração a verdadeira pureza, e aos poucos, quando a gente vê, isso vai desmantelando o caráter que Deus tinha colocado na nossa vida. Caráter, gente, é o compromisso de fazer certo, mesmo quando é difícil fazer o certo. Quem concorda comigo, gente, que às vezes fazer o certo para honrar Deus, às vezes não é fácil? Cara, às vezes não é fácil. Para José aqui, gente, é mais fácil se ele se deitar com a mulher de Potifar do que ele simplesmente correr. Espere só mais um pouquinho, Potifar. Já vai. É muito mais fácil. Mas sabe o que é caráter? É dizer: eu vou fazer o que é certo, porque eu sei que os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Sabe o que José faz, gente? A mulher de Potifar agarra ele e segura firme na túnica dele. Não sei se é da Calvin Klein agora, mas José, eu fico imaginando, ele tenta escapar, pega firme, e ele fala: só tem uma opção, eu largar minha túnica. Ingenuidade, pessoal. José sai correndo da casa de Potifar peladão. Você imagina o que? Um cara saindo correndo do lado da casa. Você imagina a cena doida, bro. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Quem está disposto a se consagrar para Deus, a viver em santidade e em pureza, muitas vezes você vai ter que passar vergonha, cara. Muitas vezes você vai ter que se expor a coisas que outros não entendem. Por que esse é o teu posicionamento? Por que se guardar para o casamento? Por que fazer o certo? Por que esperar o tempo certo das coisas? A propósito, no mundo hoje é normal. Mateus, você já passou vergonha? Hashtag você nem sabe. Eu me lembro quando estava no meu período de high school, terceirão, isso apenas 3 anos atrás. Tinha uma moda, isso aqui é só para quem pegou esse hype, que as meninas, normalmente o sexo oposto tem algumas ideias, elas escreviam num caderno um questionário. Alguém? Questionário? E elas iam levando para todo mundo responder o questionário. E quando começava o questionário, sempre as perguntas iniciais eram light, né? Nome, cor preferida, comida que mais gosta. E de repente a gente ia ficando mais picante as perguntinhas ali, né? Negócio esquentando. Você já beijou na boca? E você, opa. Você já não sei o que, o cara, opa. E a pergunta sempre do final, cara, 99% dos questionários era aquela pergunta: ficaria comigo? Você lembra disso aí? Mano do céu. Eu me lembro uma vez eu respondendo o questionário de uma garota, né? Porque a gente se sentia importante quando convidava a gente para responder um questionário. Os mais feiosos, elas nem mandavam responder o questionário. Uma vez eu encontrei um amigo meu triste: o que deu? Nunca respondi um questionário. Nunca. Falei: não se preocupe, meu filho, não perde nada. Se acordou. Gente, eu me lembro que eu respondi o questionário dela e chegou a pergunta final: ficaria comigo? Cara, você jovem. Davi falou, Salmo 119: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Você que é jovem, cara, guarde a sua pureza, guarde a sua santidade. Cada pessoa que você está tendo um relacionamento, hashtag uma ficada, você está perdendo um pedaço do seu coração que você nunca mais vai ter. Acredite. Quando você estiver do lado da sua esposa, ou do seu esposo, a pessoa que realmente é prometida para você, talvez você olhará para trás e dizer: cara, não gostaria de ter perdido parte do meu coração, mas que fosse inteiro dessa pessoa. Eu sabia que quer ficar comigo. Eu olhava para a menina, confesso que a menina até era bonita. Minha vontade era escrever sim, mas Deus dizia: escreva não. Eu pensei: vou escrever não. Quando eu escrevi não, e ela está lendo, e ela chegou no final, ela falou: não, por quê? Eu falei: por que não?
ela queria saber, por que você não ficaria comigo? Você não acha eu bonita? Você não acha que eu sou apropriada para você? Eu falei, não é isso, não se ofende, não sei o que, coisa e tal. E ela falou assim, você é viado? Eu falei, não, minha filha, pense em alguém aqui que não tem problema nenhum com isso, graças a Deus. Pelo contrário, às vezes tem que tomar um banho de água fria, irmão, não é? Agora eu me lembro só que sempre tinha uma conversação entre a rapazada, que sempre quando uma menina dizia ao outro, você é viado, aí ele sempre respondia o quê? Eu viado? A menina, você é? O cara dizia, eu não, você é assim. E o cara sempre respondia, tem uma coisa feia, gente, mas eu vou falar para vocês aqui que eu estou pregando a verdade, é o contexto que acontece hoje. A rapazada sempre assim, eu sou viado? Então vamos lá atrás do ginásio que eu te mostro, eu sou viado. Mano, sempre que um dos meus colegas falava isso, morreu o assunto ali. As meninas sempre faziam assim, e virava. Quando essa menina que eu respondi o questionário estava me perguntando, você é viado? Eu falei, não. Falou, você é? Eu falei, jamais. E ela falou, você é assim. Gente, eu me lembro da resposta que 99% de todos os meninos falavam. É só dizer, vamos lá atrás do ginásio, que ela se some. Eu falei para ela assim, então vamos lá atrás do ginásio, eu quero que você veja se eu sou viado. E ela falou, bora! Mano, eu posso ir agora? Eu posso decidir ser o José e honrar a Deus, ou eu posso desonrar e quebrar o meu caráter diante do Senhor? Quem consegue entender que eu estou pregando? Cara, se você quer viver em pureza e santidade, às vezes você vai ter que passar até vergonha. Tu é casado, conserva a tua fidelidade com a tua esposa. Tu namora alguém, pega na mão desse teu namorado, essa tua namorada e diz, cara, vamos fazer uma boa jornada em chegar no casamento e ser uma bênção na nossa vida. Você é solteiro, espera em Deus, cara. Todo mundo que espera em Deus colhe os frutos abençoados. José diz, tchau mulher, e José a gente sai correndo, e por causa disso, vai dar problema para José. Sabe qual é o problema? A mulher do bonde do Tigrão acusa José de ter tentado violentá-la e estrupá-la. Meu irmão, o problema é certo, parece que já não é mais dessa época aí que tem os mimimi, os movimentos contrários aos homens, faz um bando de movimento dizendo, o Zé está errado, e o Potifar, coitado, esse aí mesmo, com coceira na cabeça, acredita na mulher dele e não no José, e gente, eles mandam José para dentro da cadeia. Poxa, Mateus, fazer o certo fez José ir para um lugar mais difícil. Vou falar uma coisa para você, querido, às vezes você fazer o certo para honrar Deus vai levar você até para uma estação mais difícil. Mas aqui, conecta o que eu vou falar para ti agora, é melhor você estar na cadeia com a presença de Deus, que você estar na casa do rei, gente, fora da vontade do Senhor na tua vida. É melhor, cara, você estar passando por aperto, porque você está obedecendo ao Senhor, do que você estar numa boa, sabendo, gente, que você está desagradando a vontade de Deus. O fato é que José, a gente vai para a prisão, mas quando ele chega lá, gente, não é incrível? Lembra? A fidelidade e a excelência de José. Gente, José era tão excelente, tão fiel, que José ele começa a se destacar dentro da própria cadeia. Aqui um princípio muito poderoso para alguns aqui, gente. Nas coisas mais ordinárias da sua vida, é onde revela se você vai ser uma pessoa extraordinária. José, ele vai para a cadeia, e muitos diriam assim, pronto, aqui agora mesmo, não quero mais saber. Aqui agora mesmo, eu vou cuidar, tudo sujo, uma masmorra úmida, escura, talvez aqueles homens, desculpe, defecavam naquele lugar, era uma zona aquele lugar, e José chega lá, sabe o que ele faz? O espírito de fidelidade e excelência na vida dele, faz com que ele comece a mudar a atmosfera daquele lugar. Isso aqui é o princípio aqui, gente, excelência e fidelidade muda atmosferas. Você pode chegar num lugar todo empurralhado, se você é excelente, você é fiel, você muda aquele lugar. Mateus, eu estou num lugar difícil. Você tem poder do Espírito Santo de mudar o ambiente que você está.
Normalmente é essa lei, o ambiente te muda, você muda o ambiente. José tem a presença de Deus, a Bíblia fala, o Senhor era com ele. Sabe o que José começa a fazer, gente? Organizar toda a cadeia, a ponto que o chefe dos carcereiros chama José e fala assim, ó José, você está preso aqui, você lembra? Ele falou, sim, mas pega a chave da cadeia aqui que eu confio em você, você não vai fugir, você é um homem muito íntegro. José, você também está preso aqui como os demais? Sim, ele, sim, mas eu te coloco como líder de todos os encarcerados aqui. Você sabe por quê, gente? Excelência e fidelidade trazem promoção de Deus na nossa vida. Amém. Alguns a gente precisa aprender isso, que seja onde estiver, seja no grande ou no pequeno, eu costumo dizer que Deus esconde a recompensa da nossa vida em forma de responsabilidades. Os momentos que você está sendo responsável com aquilo que Deus colocou e você pensa, é só mais uma rotina, é só mais um trabalho, eu nem gostaria tanto desse trabalho, mas você é fiel e excelente em honrar a Deus com aquilo, Deus esconde a tua recompensa nisso. Amém. José está ali servindo, isso é extraordinário. Deixa eu pregar algo para você, gente. Momentos que parecem ordinários podem ser o início de algo extraordinário se você for fiel ao Senhor. Eu estava contando aqui, nossa igreja já é milhares, gente, isso é incrível. Amém. Se todos nós viéssemos todos os domingos sem faltar, e eu encorajo você, diga para alguém perto de você, diga, venha todos os domingos sem faltar. Mas nós teríamos um bom problema, gente. Eu acho que nem nas nossas 3 reuniões caberia tudo. Verdade. Mas deixa eu falar para você onde essa igreja de milhares começou, gente. Deus havia falado comigo, Mateus, aqui está um grupo de idosos carentes, esquecidos, que ninguém dá muito valor, cuide deles. Queria falar para você, eu fui fiel e excelente ao pouquinho que Deus colocou na minha mão. Amém. Cara, quantas vezes eu ia dizer subir para pregar, nem subia, não tinha nem plataforma para pregar, era no térreo, junto com todo mundo. Cara, eu preguei para 5. Teve um dia que eu preguei para 2, bro. Vou falar para você, eu preguei no mesmo amor, na mesma intensidade, cara, que eu prego. Você sabe por quê? Porque não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com o seu amor, de você entender, se Deus colocou um pouquinho na minha mão, eu posso ser fiel, e Deus assiste a fidelidade. Amém. Quando você começa a ser fiel nas coisas ordinárias da sua vida, Deus começa a acrescentar coisas extraordinárias no seu coração. Amém. José está lá na cadeia, e de repente isso agora é incrível, porque o rei Faraó tem um copeiro e um padeiro, os dois aborrecem o Faraó, então o Faraó manda os dois para a cadeia. Quem está na cadeia? Quem está na cadeia? José está na cadeia, e de repente os dois têm um sonho. José era um homem também de sonhos. Isso não é incrível? Que Deus normalmente usa um dom, uma habilidade que Ele coloca no seu coração, para começar a abençoar as pessoas ao seu redor. Amém. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. Não é o meu foco contar o sonho para você, depois leia sua Bíblia em Gênesis. Mas a Bíblia fala que José fala para o padeiro, a interpretação do teu sonho, sabe qual é? Daqui a 3 dias o Faraó te chama e você morre, tu perde o pescoço. Uau! Você, copeiro, a interpretação do teu sonho é que em 3 dias o Faraó te chama e você é promovido. Gente, dito e feito, bom. 3 dias, Faraó chama, padeiro, cara é decapitado, morto. 3 dias, chama o copeiro, cara é promovido. Quando o copeiro está saindo da cadeia, José segura no braço dele, dá uma seguradinha no braço da pessoa que está ao lado assim, como não vá, vai, segura aí, segura. Quando ele vai sair, o José fala assim, cara, interpretei teu sonho, não? Ele falou assim, só faz uma coisa, por favor, quando você chegar na presença do Faraó e você ser promovido, fala para o Faraó que eu não peguei aquela louca da esposa do Potifar, bro. Fala que eu sou correto, me tira daqui, cara, eu não deveria estar aqui. Mas aqui, gente, existe um outro princípio muito poderoso, na sua vida, na sua jornada com Deus, não pule por etapas, não pule por atalhos, querido. Deus é tão bom com José, porque Deus fez o copeiro esquecer do José. Deixa eu falar para você, gente, às vezes algumas coisas que não dão certo na sua vida é o cuidado de Deus. Amém. Deus não está me ouvindo. Sabe o que eu descobri na minha vida? Às vezes alguns
vazios, alguns vácuos, algumas faltas de resposta de Deus na minha vida, às vezes é o cuidado de Deus em relação a mim. Quando Deus te esconde, é porque Deus está te preparando. O copeiro se esquece de você. Isso não é incrível? Ainda bem que se esqueceu. Por quê? Porque se o copeiro lembra, ele teria o favor do copeiro. E o máximo que eu acho que José poderia ser promovido a trabalhar na cozinha do copeiro. Mas qual que era o sonho de José? Um dia exercer um sonho de governador, de uma autoridade. O copeiro se esqueceu. Deixa eu pregar uma coisa para você, gente. Podem todas as pessoas se esquecerem de nós, mas Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece. José estava naquela cadeia, e essa estação dele, depois que o copeiro sai de lá, fica mais um ano, cara, ele lá dentro da cadeia. Já descobriu, gente, que a estação de espera às vezes não é fácil na nossa vida? Eu quero falar com todo mundo aqui, gente, que você está numa estação de espera na sua vida, cara. Mateus, eu tenho orado tanto por isso, nada acontece. Mateus, eu tenho orado por um relacionamento e nada acontece. Mateus, eu tenho orado pela conversão do meu esposo, da minha esposa, nada acontece. Mateus, eu tenho insistido na área financeira e tenho batalhado nisso, parece que nada acontece. A estação de espera, gente, na nossa vida muitas vezes não é fácil. Mas deixa eu pregar algo para você, gente. A estação de espera que Deus está trabalhando você, para você se tornar um vencedor. É a estação de espera que Deus está moldando o seu caráter. Querido, deixa eu pregar uma coisa íntima do meu coração para você aqui. Cara, eu amo o fato de lugar onde eu já estou com Jesus, mas posso abrir meu coração, às vezes eu tenho tanta saudade, cara, daquele tempo, cara, que era só tão pequeno e tão bastidor. Eu vou falar para você, ali Deus conseguia trabalhar mais o meu coração, o meu caráter, cara. Cara, quando tu cresceu, mano, vou falar uma coisa para você, algumas coisas é mais difícil Deus fazer em ti. O melhor momento, cara, é o teu momento a sós com o Senhor. José está sendo trabalhado na cadeia, Davi estava sendo trabalhado na caverna, Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério, Moisés ficou 40 anos no deserto, nessa espera. Esperar, gente, em Deus, da maneira certa, é o momento que Deus está preparando e colocando os maiores tesouros dentro do nosso coração, cara. Deus queria levar José a realizar esse sonho de ser um governador, de ser uma autoridade, mas toda essa jornada era a jornada de preparação para José. Se passa um ano, Faraó tem um sonho, o sonho é esquisito. Tinha vacas magras que devoravam vacas gordas, tinha espigas de milho pequenas que devoravam espigas de milho grande. Faraó fica tão inquieto com aquele sonho, ele chama todo mundo e diz: quem pode interpretar meu sonho? Diz que os sábios, os magos do Egito, ninguém consegue interpretar. E de repente o copeiro ouve que ninguém conseguia interpretar, ele põe a mão na cabeça, costa e diz: o Zé, eu esqueci dele, era para ter lembrado do Zé, pô, o cara está mofando lá. Faraó, quando eu estive na cadeia, esteve um homem que interpretou o meu sonho, e exatamente o que ele falou aconteceu. Pode ser que ele tenha resposta para o seu sonho. Faraó disse: chame ele aqui. Nesse momento, gente, José é colocado na presença de Faraó. Você consegue imaginar? Mas a palavra de Deus fala que o Senhor era com José. Eu queria te falar uma coisa para você: quando Deus está na tua vida, cara, quando a presença de Deus está te acompanhando, quando você tem a aprovação de Deus sobre o seu caráter, o que você faz, ninguém pode impedir você, ninguém é capaz de barrar você. Faraó conta o sonho para José. José fala: esse sonho que você está tendo, Faraó, é que por 7 anos vai ter muita fartura aqui no Egito, mas durante 7 anos posteriores vai acontecer uma grande sequidão e vai existir muita fome. Faraó se impressiona, faz sentido. José vai mais longe, ele fala assim: escreve aí um conselho de sabedoria, nos 7 anos que vai ter fartura, guarda, armazena
E depois, você vai ter, no momento da crise, oportunidade para não perecer. Faraó diz: uau, quer saber, meu amigo? Você é um baita cara. A partir de hoje, ninguém será maior que você em toda a terra do Egito, a não ser a mim. Naquele momento, gente, José é colocado como governador da terra do Egito. Amém. Uau, que jornada, que jornada. As palavras que Deus promete na nossa vida, gente, se nós correspondemos, Deus sempre há de cumprir. Quem aqui tem uma palavra, uma profecia, um sonho, alguma coisa? Levanta a mão aí onde você está. Deixa eu falar para você, cara, se você responder ao Senhor, se você for íntegro, se você saber trilhar a jornada com temor do Senhor, Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Amém. José agora é governador do Egito, mas agora é o momento final da nossa mensagem. Talvez você pense que acabou aí. Pronto, Mateus, ele já realizou o sonho. Ele já chegou onde precisava. O maior teste vem agora, gente. Durante os 7 anos de seca, em toda a região, adivinhem quem atinge a seca? Adivinhem quem atinge a falta de alimentos? Você lembra os irmãos do Zé? Aqueles que tinham vendido ele como escravo e tinham forjado a sua própria morte. Jacó diz: nós não temos mais alimento, não temos mais água, não temos mais mantimento, vão à terra do Egito, porque lá existe um governador sábio que guardou alimentos, peça para que ele nos ajude, envia seus filhos. Quando eles chegam lá, eu fico imaginando, José está sentado na cadeira, seus anéis, seu ouro, sua prata, sua coroa. Ninguém reconhece que é José ali, porque a propósito, eles pensavam: José morreu, José se perdeu, talvez o máximo deve estar algemado como um escravo em algum lugar. Quando eles estão perante José, gente, eles pedem alimentos, eles pedem mantimento. A Bíblia fala que José, ele começa a chorar. Por que José começa a chorar? Você lembra que eu falei para você que quando mexe, cara, com família sensível? É sensível, cara. Quando olha nos olhos de família é sensível. Quando volta aquela dor, aquelas memórias, aquelas lutas, aquelas faltas, ausências que nós tivemos, cara, de amor, ou às vezes tanta rejeição, abuso nós tivemos. José começa a chorar, cara, porque ele está convulsionando por dentro. Eu fico imaginando que dentro dele, a vontade dele é dizer o quê? Cara, eu vou pagar o mal com o mal. Esses caras tentaram arruinar a minha vida, agora eu tenho o poder de chamar os guardas aqui e dizer: esses caras me lesaram no passado, vamos prender todo mundo aqui. José tinha autoridade para fazer isso. Ele é poderoso, ele é um governador. Mas quer que eu pregue uma coisa para você? A jornada de um vencedor, um verdadeiro vencedor, sempre é capaz de superar as dores da sua alma. Eu vou. Você olha para eles e sabe o que diz? Eu vou perdoá-los. Rubem, cara, tu era meu irmão mais velho, tu me deixou um otário, vendeu como escravo. Mas eu perdoo você. Você teve a ideia de me matar, cara, mas eu perdoo você. Um a um, José vai abraçando e vai perdoando. E vai perdoando, e vai perdoando. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Se você quer ser um vencedor na sua vida, aprenda a passar por cima das mágoas e dores que aconteceram no seu passado. Amém. Aprenda a olhar nos olhos de quem lesou você, de quem abusou de você, quem não derramou o que deveria ser derramado em você, e decidir perdoar. Eu acredito que 6 ou 7 anos atrás se espalhou um falso ensino teológico, cara, nas igrejas do Brasil, e esse tipo de conteúdo na internet, o pessoal ama curtir, mas é um conteúdo muito mentiroso e falso. Talvez você já viu um diálogo mais ou menos assim: eu perdoo essa pessoa, mas eu quero ela longe de mim. Perdoar, a frase soa bonitinha no Facebook,
Perdoar não é ter intimidade. Perdoar, tudo bem, mas perto de mim não quero mais. Querido, eu entendo que existem níveis de coisas que acontecem, que talvez um relacionamento íntimo se torna às vezes coisas incabíveis. Mas eu quero perguntar para você, o que Jesus faz conosco quando Ele decide nos perdoar? Você imagina se Jesus falasse: Mateus, eu te perdoo, mas eu não quero mais você perto de mim. José não faz isso. José, ele diz: gente, está doendo, eu estou chorando. Eu costumo brincar, gente, quem leva o soco nunca esquece. Está doendo ainda, moçada. Foi 7 anos na cadeia, me tornei um escravo, fui acusado de um estuprador. Faz quanto tempo que eu não vejo meu pai, ele ainda está vivo? Está doendo. Mas a jornada de um vencedor, gente, ele precisa vencer as dores da sua alma através do perdão. Deixa eu perguntar para você hoje, gente, quem que você precisa decidir perdoar na sua vida? Quem faz tempo, cara, que você não consegue olhar no olho e dizer: pai, eu amo você, mãe, eu te perdoo, irmão, a gente teve um problema, cara, nela, e sabe, passar por cima disso. A jornada de um vencedor aprende a perdoar. José perdoou seus irmãos, ele estabelece o relacionamento com a sua família, e ele se torna, gente, uma bênção para eles. Toda aquela frase que diz: quem me viu pobre, um dia quando eu for rico eu vou pisar na cabeça, eu vou dar a volta por cima, e quem me humilhou agora eu vou pisar. Gente, não é o coração de um vencedor. Sabe o que José fala? Gênesis capítulo 30, eu acredito. Ele fala: gente, vocês estão me pedindo perdão, é ou não é? Ele fala: está tudo bem, porque o mal que vocês intentaram contra mim, no final, Deus tornou em bênçãos. Deus tornou em bem. Deixa eu pregar para você, Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Existe alguém hoje à noite que ama a Deus? Existe alguém que está no propósito de Deus? Até as coisas que foram feitas para destruir você, gente, Deus usa para aproximar você do teu propósito. Mas a jornada de um vencedor é temer ao Senhor, perdoar o próximo, amar incondicionalmente. Depois que você vencer, cara, esqueça a sua jornada e viva a sua bênção, cheio da alegria de Deus. Quem aqui hoje declara: eu quero fazer a jornada de um vencedor? Diz amém onde você está. Fica de pé para a gente orar.